Para mim apareceu o recording aqui. Apareceu? Uhum. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, estamos gravando. Bom, como esse é o primeiro vídeo do Redemoinho, eu vou primeiro falar rapidamente do canal. A ideia aqui desse canal é conversar, ter entrevistas, mas entrevistas muito mais conversas do que num modelo mais rígido de entrevista, sobre a crise, sobre as crises que se sobrepõem atualmente no mundo, né? E com uma perspectiva brasileira, quase sempre, se não sempre, mas sobre as crises, as grandes crises globais da civilização, né? A crise ambiental, a crise política, econômica, geopolítica, mas sempre de um ponto de vista, preferencialmente, principalmente, do ponto de vista dos modelos mentais, das ideias, da forma de pensar, das formas de ver o mundo. Então, a ideia é falar sobre as formas de ver o mundo que estão implicadas nessas crises. O que nas nossas formas de pensar e, e se relacionar por meio da linguagem, o que nesses modelos nos prende, nos deixa à mercê, né? Nos deixa partícipes, nos faz partícipes dessas crises. E, por outro lado, o que a gente enxerga, as pessoas que vêm aqui falar, de como rumos, os rumos possíveis para superar as crises e criar uma realidade nova, global, começando pela nossa própria maneira de pensar e de enxergar as coisas. Então, essa é a proposta do canal. E aí, hoje, a primeira entrevista é com o meu amigo Vinícius Prates, que é professor do Mackenzie, professor de comunicação no Mackenzie, e é doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. E, Vini, completa aí o que você gostaria de falar sobre você. Bom, olá, Flávio, tudo bem? É isso. Eu sou um professor universitário, né? Tenho doutorado pela PUC, trabalho atualmente no Mackenzie e minha área de origem é o jornalismo, né? Então, eu me formei na Casper Líbrido lá atrás, na turma de 92, e trabalhei durante vários anos em algumas redações assim importantes, principalmente em rádio e TV. E já de uns 10, 12 anos para cá, eu estou me dedicando mais à carreira acadêmica e atualmente sou professor no Mackenzie e pesquisador da PUC de São Paulo também. Uhum. E o motivo pelo qual eu convidei o Vini, além de eu gostar muito de conversar com ele sempre, é que o Vini, a pesquisa de doutorado dele vai ser, esperamos, em breve, lançada como um livro, lançada em livro, pela editora do Mackenzie, né? E é um livro sobre o discurso ambientalista. Então, é um tema que tem tudo a ver com o canal, com o Redemoinho. Aí juntei o útil ao agradável, que é conversar com o Vini e abordar um tema que tem tudo a ver com o Redemoinho. Então, vamos começar da seguinte forma, Vini. Vou Eu só te queria pedir. um detalhe, uma correção, mas o livro não é exatamente minha tese. Claro, eles têm a ver porque a Tá. pesquisa é semelhante, né? Sim. Mas a tese está publicada como tese e o É. livro assim é um pequeno aspecto que compareceu na tese que eu desdobrei assim num livro mesmo, num outro, digamos, num outro patamar, num livro como se fosse assim uma coisa que comparece num 5% da tese. Tá. Mas só uma dúvida, a linguagem, você teve uma preocupação a transformar, né, baseado na tese, formatar, editar um livro, você teve alguma preocupação
de pensar num público leitor diferente ou não? Ou essa não foi uma questão? Eu não sei se o público leitor, mas são objetivos diferentes, né? Quando Uhum, você está fazendo uma tese de doutorado, você tem como objetivo, digamos assim, comprovar perante uma banca a realização de uma pesquisa, tá certo? uhum, Então é algo assim muito mais aplicado e com o objetivo de comparecer ali com uma contribuição nova, inédita, né? Eu diria que o livro ele tem um sentido assim mais didático, embora um didatismo para um público, digamos, leitor, né? Um público assim que eu imagino que sejam pós-graduandos, o pessoal que está no mestrado, entendeu? uhum. E que ali gente que está pesquisando a área de ideologia e meio ambiente, então um didático, mas um didático para um público de pós-graduação. Sim, entendi. Tá bom. A última coisa que eu queria falar antes de passar a palavra de forma mais assim aberta mesmo para o Vini, para ele começar a falar do tema, é, é que o meu filho Miguel, que é estudante de geografia, ele está aqui participando da reunião, apesar de não estar aparecendo ainda na tela. E aí, se ele tiver alguma dúvida, se a gente deixar alguma coisa pouco clara e tal, o Miguel vai poder perguntar, vai poder fazer comentário, se ele quiser. Então, eu passo a palavra para o Vini para falar do tema mesmo. Né? Acho que vamos começar falando do, do que se entende por ambientalismo e na perspectiva dele, e aí a gente toca o barco a partir daí. Pode falar, Vinão. Então, legal. Bom, o Miguel que tá participando aqui, que está fazendo o curso de geografia, né? Eu acho que ele pode contribuir bastante, porque eu entendo que a geografia hoje se tornou assim o curso central para o estudo de meio ambiente, né? Vamos dizer, a engenharia ambiental, qualquer coisa assim, lida com aspectos mais técnicos, né? Você pode ter coisas nas ciências políticas e tal, mas a que está mais centralmente colocada no debate é exatamente a geografia, né? Bom, a partir disso, eu queria começar dizendo assim que a maneira pela qual eu pesquisei e o enfoque do meu livro é baseado nos discursos ambientalistas, né? Então, assim, eu não estou fazendo um livro que seja sobre uma questão da tecnologia ambiental, mas ele se chama Um Mapa da Ideologia no Antropoceno, e ele lida com as questões ambientais, mas ele lida sob a perspectiva de como que são construídas essas formações e categorias e pensamentos ideológicos em torno da questão ambiental, né? Então, eu posso dizer assim que se ele tem um objetivo é que a gente, vamos dizer, não olhe a questão ambiental a partir de um ponto de vista externo, no qual ela eventualmente pode parecer como, digamos, uma coisa só, uma coisa chapada, um pensamento único, mas entender como um campo discursivo assim muito rico, muito complexo, muito vivo, muito polêmico, e que ali dentro se alinham assim forças, se alinham construções discursivas que se embatem em antagonismos, né? E que ali dentro você tem essa espécie de caldeirão que eu quero mapear, né? Uhum. E, bom, um termo que aparece então no título e que também acho que merece uma explicação, um esclarecimento é o antropoceno. Uhum. O que é antropoceno? O Antropoceno, ele ficou assim conhecido já tem, se não me engano, esse artigo é do ano 2000, é de um pesquisador chamado Paul Crutzen, que propôs lá atrás que nas eras geológicas a gente aprenderia, vamos dizer, no nível de ensino médio, que a gente teria uma sequência de eras, né? O Pleistoceno, depois fugiu agora o termo atual. E depois a gente
enfim, estaria nesse momento atual, né? E a atualidade, segundo ele, seria o antropoceno, né? Que seria o momento no qual o ser humano, por assim dizer, integra para dentro da cultura aquilo que em algum momento era externalidade, que é a natureza. Ou seja, a natureza ela passa a ser assujeitada aos valores humanos e, portanto, à política. O que quer dizer o seguinte: nós, politicamente, decidimos se a Amazônia vai sobreviver ou não, entendeu? Nós, politicamente, decidimos se determinada espécie vai ser extinta ou não. Se em algum momento, após a nossa extinção, viessem seres do outro planeta pesquisar a gente aqui na Terra e fazer uma história natural do planeta, dividiria as eras e chegaria à conclusão que da Revolução Industrial para cá a gente está no antropoceno, porque é o momento na qual a principal força geológica do planeta é o homem, né? Uhum. Legal. Bom, então, né, a partir dessas bases, como é que você sintetizaria para a gente o seu trabalho, né? As ideias principais, as categorias que você formulou e como que você fez esse mapeamento, o universo de análise que você escolheu. Uhum. Se você puder descrever assim as linhas gerais do trabalho. Então, daí é mais ou menos o seguinte: se a gente está falando que nós estamos no antropoceno, ou seja, a principal força geológica do planeta é o ser humano, se digamos assim, tal centralidade da questão ambiental, né, se isso, de certa forma, ao puxar a, a categoria natureza para dentro da cultura, ela se coloca num lugar assim tão importante, porque, de certa forma, é o que vai propiciar ou não a própria sobrevivência da nossa espécie e de outras, né? Naturalmente, você vai ter uma série de linhas de força que vão se embater politicamente, porque ela passa a ser política, né? Ela não é uma questão técnica, se é que algum dia foi, se é que existe isso, mas fica uma outra discussão, né? Mas ela passa a ser eminentemente política, né? Porque ela está no centro do cenário político, ela está no centro do debate. E a partir disso, eu fui estudando, não sou a primeira pessoa a fazer isso já tem uma tradição de estudando linhas de pensamento que são mais ou menos identificáveis, mais ou menos divisíveis, né? Essas correntes que pensam a política e, portanto, pensam o ambientalismo, né? Que, de certa forma, se tornaram coisas indissociáveis, né? E, bom, não só eu, mas assim tem alguns autores que acabam identificando três correntes principais do ambientalismo, que é o ambientalismo profundo, o ambientalismo reformista e o ambientalismo radical, né? E eu coloco no livro nessa ordem: profundo, reformista e radical, porque, de certa forma, eles assim compartilham sentidos, né? Eles compartilham valores, compartilham significantes mesmo, né? Com campos discursivos que lhes são anteriores, né? Então, por exemplo, para falar do ambientalismo profundo, né? Eles compartilham sentidos com um campo discursivo que está ligado a uma visão mítico-religiosa do mundo, né? E daí eu vou desenvolver o porquê dessa visão mítico-religiosa. Depois, o ambientalismo reformista, ele compartilha sentidos com o universo digamos, da eficiência, da tecnologia, da ciência, do capitalismo que se coloca na modernidade, digamos assim, né? E o ambientalismo radical com o campo político, né? O campo político, principalmente o campo político de esquerda, né? O campo político
que tem como sua origem, por assim dizer, a Revolução Francesa e a Revolução Americana, né? E que incorpora os sentidos do ambientalismo e se funde com ele. Eu acho que seria legal se você puder falar um pouco mais de cada uma dessas três categorias, até para a gente colocar mais a bola no chão da nossa própria, em relação à nossa própria posição, né? Uhum. De cada um, como é que a gente se sente em relação à causa ambiental, né? Quais são os valores fundamentais que nos ligam à causa, e as pessoas que a gente conhece e os campos aí, né? Os campos de disputa, os campos de debate sobre esse tema. Uhum. Se você puder falar um pouco mais de cada um desses três aí, por Tá. favor. Bom, eu vou pela ordem, então, né? Começando pelo discurso ou interdiscurso do ecologismo profundo, que como eu dizia, ele compartilha esses sentidos com a ideia de mítico religioso, né? O que eu acho importante destacar é que a partir de um filósofo italiano contemporâneo, do qual eu gosto muito, e que tem várias traduções no Brasil, um cara bastante conhecido, que é o Giorgio Agamben, né? Eu faço uma definição do que eu entendo por esse místico religioso, né? Na verdade, não é exatamente de uma religião específica ou de uma religião organizada, mas o Agamben vai falar para a gente, ele tem uma coisa assim bem interessante, bem diferente, assim, né? Ele vai dizer que é uma coisa assim que quase todo mundo sabe, é meio banal associar a ideia de religião com religação, que religare seria uma ideia de religiosidade no sentido que você está religando o homem com Deus, um plano com outro plano e tal. O Agamben vai dizer que é exatamente o contrário. Ele vai dizer que religião é relegação. Ele vai dizer que religião é aquilo que separa o mundano do extramundano, o sagrado do profano, que separa o mundo do além-mundo, que coloca, portanto, uma transcendência no mundo, né? Então você tem lá, por exemplo, um vaso comum, que a partir de determinado ritual passa a ser um vaso consagrado e, portanto, um vaso religioso. Ele está afastado do uso comum, você não pode mais passar café nele, tá certo? Uhum. Você não pode mais fazer um mingau nele, porque isso seria profanar, exatamente. Então, profanar seria trazer de volta ao plano terreno. Mas o que o Agami fala de mais interessante nesse ponto, que eu acho, é que não é porque a relegação, vamos dizer de outra forma, a, a religião, a relegação não é um caso da religião, a religião é um caso da relegação. Toda vez que a relegação, você tem uma proposta religiosa. O capitalismo, por exemplo, tem relegações. Quando você tem uma marca muito potente, por exemplo, de um produto e tal, há uma relegação ali, entendeu? Aquela marca deixa de ter valor de uso, por assim dizer, né? E isso seria uma forma religiosa. A aplicação dele prática é mais para esse sentido do capitalismo contemporâneo, né? Só que eu faço essa aplicação da falar do ecologismo profundo, que promove uma separação, uma relegação entre aquilo que é cultura, aquilo que está dentro da cidade, aquilo que é do homem, e aquilo que é natureza. A natureza tem que ser intocada, né? Ela tem que permanecer. Então, é a corrente do ecologismo que mais fala de preservacionismo, por exemplo, né? E justamente assim como tem um aspecto de separação e religioso e tal, aquilo que está na transcendência nos vem e nos é apresentado mais como estética do que como razão. Então você tem lá a beleza da natureza intocada. Uhum. Você tem as cores da natureza. Você ama a natureza e a sente mais pelo peito do que pela cabeça, né? E essa corrente bebe muito lá do romantismo alemão, do Schiller, né? E começa uma tradição a partir daí, né? Tem os caras daí que vão
instaurá-la mesmo como dispositivo. Começa nos Estados Unidos, lá com John Muir, né? E você cria uma espécie de corrente de tradição que sai no ICMBio, né? Que sai, Uhum. digamos assim, no lugar da preservação ambiental, né? Sim. Me veio uma coisa que é um comentário de pé de página, assim, mas que é o quanto, por exemplo, né, essa coisa da separação, né? Então, assim, temos aqui umas práticas, uns objetos, umas palavras e tal, que estão além da vida, em certo sentido, né? Estão além do fluxo, né? Do dia a dia, da vida, do tempo e tal, que são as coisas sagradas e tal. E uma tradição que muitas vezes a gente vê sendo discutida como justamente uma tradição que é e não é religiosa, que se discute se é de fato uma religião, né, que são algumas linhas de budismo, né, algumas linhas do Zen budismo, por exemplo, porque justamente são linhas que o tempo todo estão não só não dão muita bola muitas vezes para ideias de transcendência, como às vezes até brincam com essas ideias. Tipo, dizem nos textos, né, nas anedotas e tal, fazem até brincadeiras como quem diz assim, bicho, né? Sai dessa, né? E tem, inclusive, né, não sei se são passagens historicamente comprovadas como acontecimentos históricos ou se são mais uma construção justamente dessa visão de mundo, dessas linhas do budismo, que não necessariamente teriam acontecido, não tenho certeza, mas eu sei que existe essas histórias de mosteiros e monges, né, desses tipos de budismo mais ligados simplesmente ao agora da vida, né, ao viver o agora da vida, das coisas que existem, que estão ali, né, da imanência, que no inverno muito rigoroso teriam queimado as imagens de Buda que estavam com frio, né? Que é justamente uma profanação, assim, é um exemplo até, né, é um exemplo muito simples, né, da ideia de profanação. Sim, tá lá a imagem de Buda, a gente acha legal, tem imagem de Buda, a gente gosta, a imagem, né? Só que assim, estão com frio, bicho. Acabou a lenha, vai a imagem de Buda, né? E não há, né, nenhuma percepção de pecado nisso, né? Pelo contrário, é uma forma de estar mais fiel, vivendo de uma forma mais fiel o agora da vida, né? A vida como se É, apresenta, né? Mas é só um comentário lateral aí. Beleza. Então, você falou do profundo. Você prefere falar agora de qual dos dois outros? pela ordem que eu coloquei no livro, eu falaria do Reformista, que é basicamente aquilo que foi muito assim sobredeterminado o nome sustentabilidade, né? Se a gente fala sustentabilidade, basicamente a gente está falando em ecologismo reformista, cuja ideia é justamente você dispor da natureza, mas de uma maneira em que ela não, digamos assim, se esgote nessa exploração, né? Uhum. Então, se você, digamos, tem uma relação sustentável com o mundo, né? Deu uma travada. Ai, ai. Temos uma pequena travada aqui. Voltou, É, voltou. Beleza. tá, uma travadinha. Tomar a quantidade de madeira que você precisa na medida em que a, a, a natureza é capaz de repô-la, né?
você tem uma espécie de medida assim de absorção e entrega de entropia, entendeu? E que você tem que fazer mais ou menos um cálculo do que você pode absorver e do que você pode entregar de novo como dejeto para a natureza absorver, né? Enfim, eu acho que sem dúvida a corrente assim que está mais representada, né, na mídia, porque ela tem os analistas simbólicos que produzem os relatórios, que produzem etc, etc, etc. Então, a maior parte das pessoas associa como se fosse assim, a única forma possível de ambientalismo é o reformismo, porque todo mundo sabe o que é reciclagem, todo mundo sabe o que é colocar um filtro numa fábrica, o que é diminuir os usos, os recursos, né? Mas é importante que a gente acho que faça duas coisas. Uma, associe a pessoa ao nome, digamos assim, né? E saiba que a gente está falando de ecologismo reformista, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de crédito de carbono, quando a gente está falando de acordos sobre aquecimento global, quando a gente está falando de IPCC, o NFCCC, né? Quando a gente está falando... Só para Sim, o público que não é tão chegado, o IPCC, não precisa, o que é, né? International Panel of Climate Change, né? É o painel da ONU de mudanças climáticas, né? Uhum. É o Ele principal, ele é o órgão científico. sim. E ele é o principal, digamos, emissor global das notícias, das mensagens cientificamente, né, tidas como comprovadas, ou digamos, mainstream, né, dentro da comunidade dos estudiosos da área, né, ele é o principal chancelador de em que pé estão as coisas, né? De tempos em tempos ele atualiza mais ou menos a esses cada 5 anos cenários, né? sai um assessment report, né? Que é um livrão que sai, que ali são pesquisas coligidas assim com medições assim infinitas, cientistas do mundo inteiro, entendeu? Como é que está a concentração lá de metano no fundo do mar, como é que está, e vão pesquisar em camada de gelo de milhões de anos lá na Antártida, e vão pesquisar em tronco fossilizado, vão pesquisar com o que tem agora, etc, etc, para fazer aqueles gráficos que a gente conhece e tal. Então, é quem lida basicamente com a questão do aquecimento global, né? Porque Sim. essa é uma outra tendência também, reduzir, digamos, o campo ambientalista ao ambientalismo reformista, e esse, por sua vez, lida muito claramente, de maneira muito preferencial, com um dos problemas ambientais, que é o aquecimento global. Podemos considerá-lo o maior problema, entendeu? Mas, digamos assim, é como se você reduzisse duas vezes todo o campo ambientalista ao reformismo e o reformismo como se fosse o aquecimento global. Claro, obviamente eu estou falando, tem que lidar com o aquecimento global, talvez ele seja o nosso maior problema, entendeu? Sim. Mas eles não são um exato equivalente, né? Mas quem lida com o aquecimento global, se a gente está falando de aquecimento global e medidas de mitigação, a gente está dentro do ambientalismo reformista. Você poderia dar exemplos de fenômenos que estão ligados ao antropoceno e as atuais circunstâncias, né, digamos, crise ambiental, que são que mesmo que sejam abordados pelo IPCC, mas que não estão no centro das preocupações, além do aquecimento global, por exemplo, seria biodiversidade, por exemplo. Biodiversidade, acho que é claramente, né? Uhum. Biodiversidade, mas que aparece bastante. Você tem uma que foi mitigada e que é um caso de sucesso. As pessoas têm que falar do caso de sucesso também, né? A degradação da camada de ozônio, que foi revertida, né? Uhum. Saiu uma notícia há pouco tempo que ela foi revertida, porque ali você tinha uma medida assim que era mais simples economicamente, que era lidar com gases que são
substituíveis mais facilmente, etc., do que lidar com o mundo da energia, né? Sim. Então, isso foi feito e é um caso de sucesso, né? É. Biodiversidade, a gente poderia falar de algo que... E então, quando que foi revertido isso? Olha, a notícia que eu Recentemente. vi ela vinha num processo de recomposição, né? Mas eu diria que não tem um mês que eu vi que se fechou o buraco, assim, entendeu? Ah, certo. Lá Olha, na Antártica. não sabia. Uhum. Interessante. E era uma coisa muito, né, muito abordada, né, um tempo atrás. E isso acho que teria que ser melhor explorado como assim é possível, entendeu, né? A gente É, pode é, fazer coisas, né? é. Como você falou, é É, claro que se trata de uma tecnologia incomparavelmente menos claro, estruturante do modelo econômico claro, do que o petróleo, né? claro. Se trocar Mas, o CFC ou trocar é, carvão, petróleo e uso de solo, né? uhum, sim, E a outra seria a perda de solo também, que vale a pena citar, né? Porque solo não é qualquer chão, né? Não é qualquer terra. Solo é um acúmulo mineral orgânico, né? uhum, E o que, segundo muitas pesquisas e tal, está havendo um comprometimento assim muito importante pela agricultura sim. intensiva e tal do uso de solo. No, Isso já é muito pouco falado, né? Sem querer ficar demais nesses aspectos técnicos, que não é o centro da nossa discussão, mas só para encerrar isso, que eu acho que é muito interessante. A biodiversidade, a gente vê, né, uh, uh, dados sendo atualizados, né, de quantas espécies estão em extinção, quantas estão ameaçadas. Isso é uma coisa que é meio que constante nesse campo Uhum. informacional, né, sobre a crise ambiental e tal. Em relação ao estado dos solos, em termos globais, existe, será? Eu não sei, eu não sei se existe, nunca vi. Existe alguma medida que chegue perto disso, de você ter uma mensuração que dá para colocar, né, como uma mensuração global de degradação dos solos? Existe? Desconheço, e quando eu estou falando desconheço, eu Uhum. não estou querendo dizer que, que não há, eu estou querendo dizer que eu Sim, não sei mesmo, entendeu? certo. É. O De que qualquer eu maneira, não é indico uma coisa de que, vamos dizer, popularizada, né? alguém que lidou um pouco com essa questão não saber disso é sinal que, mesmo Não que é haja, não popularizada. tenha É, divulgação suficiente, né? sim, sim. E muito provavelmente não deve ter, eu imagino que seja também um indício de que não deve haver uma coisa assim tão, né, tão fácil, inclusive, de comunicar e ficar atualizando e medindo, como no caso das espécies, né, Uma da coisa assim biodiversidade, né? que eu vi há pouco tempo de uso do solo preocupante é que entrou, você sabe que existem modas alimentares, né? Uhum, E uma moda alimentar que tem alguns poucos anos aí é comer quinoa, né? uhum, Que é um grãozinho que vem lá do alto dos Andes, etc. E normalmente ligado assim a um consumo de pessoas culturalmente atreladas à questão ambiental, porque tem uma uhum, preocupação com uma alimentação saudável, etc. E o que está acontecendo é que é uma planta cultivada em ambientes assim de um ambientalismo frágil, é muito frio, demora muito para a planta crescer, o solo é raso, tem pouco oxigênio, então ela é para ser algo raro. E como se criou um mercado gigante com isso, entendeu? De exportação, o pessoal está passando por cima, assim, digamos, dessa ideia sustentável do próprio solo ali e super explorando é, a produção ali e ferrando, né? isso é uma coisa meio frequente, né? Quer dizer, essa coisa de você, de certos grupos de interesse particulares, que podem ganhar muito dinheiro com a produção de alguma coisa que, por essa visão simplista, né? Simplificada, não rasa, vem com um carimbo de saudável, verde, né? O saudável, verde, e Uhum. que, mas na verdade produz uma devastação, né? Em algum lugar e tal. Como o caso de alguns daqueles combustíveis renováveis, né? Aquelas palmeiras lá
na Ásia, né, que de repente você começou a desmatar loucamente, né, perder floresta pra caramba para plantar um negócio que é para ser sustentável, né? É o nosso dendê, né? Óleo de É palma. dendê, Que é plantado lá na Indonésia, né? Nas Filipinas, né? Uhum, sim. Sumatra. Mas vamos pro último, então. O último seria o ecologismo radical, né? O termo com profundo às vezes confunde um pouco, porque o reformista todo mundo imagina que ele é diferente, ele já um pouco associa, né? O radical, ele está mais ligado à ideia, digamos, tradicional de política, né? Uhum, Tudo isso que a gente falou é político, mas digamos assim, da política como posicionamento numa arena de debates e levando em consideração mais os aspectos sociais, né? Então, se você tem nos outros, vamos dizer lá, essa troca de sentidos no profundo com os sentidos do mítico religioso, no radical com os do moderno, sustentável e eficiente. No radical, a gente poderia falar de justiça, igualdade, não exploração, né? Que são temas ligados tradicionalmente à política de esquerda. sim. E é uma compreensão de, até onde eu entendo, você me corrige se eu estiver errado, é uma compreensão de que, mesmo quando a gente está no âmbito de falar sobre a crise ambiental, quer dizer, esse é o foco, mas que o X da questão, né, o núcleo duro do negócio que poderia realmente permitir a superação dessa crise, um outro estado de coisas, reside nessas relações sociais, no modelo político. É por aí que tem que mudar mesmo, porque senão é só paliativo, né? É mais ou menos isso, né? Como diz o Zizek, né, o Zizek, a gente não pode comprar tudo que ele fala, a gente tem que esperar ele falar, pensar um pouco e ver o que nos serve ou não. Eu sou um leitor assim, assíduo do Zizek, mas eu sou um leitor com esse certo distanciamento, né? Uhum. Mas ele fala, digamos assim, representando muito essa corrente. Para quem não sabe, o Zizek fala muito de metalismo, né? Uhum. E ele fala, representando essa corrente, dizendo que o que atrapalha preservar a natureza é falar de natureza. O que atrapalha o ecologismo é falar do mundo das plantas, dos animais. Porque, na verdade, o fator que ameaça a natura, o mundo das plantas e dos animais, é o fator social, humano, econômico, a luta de classe, sei lá, se a gente ainda pode usar esse termo, mas de alguma forma você tem que olhar para Wall Street e não para a Amazônia. Você tem que olhar para o centro do sistema e não para o que está fora dele, né? Sim, sim. Claro que, né, como sabemos, é uma posição é algo dito dessa forma para alertar para um erro, né? Claro que não é para ser tomado ao pé da letra. Não pense na Amazônia, não é isso, né? É muito mais, olha, o fundamental está aqui, né? Sim. Não vamos gastar tanta energia falando do que na verdade, né? Por mais que a gente se esforce, não vai mudar estruturalmente o modelo, o sistema, o estado de coisas, portanto a crise, né? Essa corrente cria muito assim, uma equivalência simbólica do explorado, né? Sim. O capítulo do livro que eu falo deles chama-se Biomas Proletários, né? Você tem uma ideia assim de mais-valia da esquerda marxista, que é a sobre exploração do trabalho resgatado do trabalhador, uma espécie de mais explotação da natureza como algo que o capitalismo tira a mais dela do
que seria equilibrado e justo do que ela deveria dar, né? Sim, Então, a natureza e o proletário, e daí entraria o ecofeminismo também, né? sim. Muito Ou a mulher, interessante. etc., seria uma espécie assim de sujeitos vilipendiados do capitalismo, eh, sobre os quais deveria haver uma rede de equivalência simbólica, né? Ah, E, interessantíssimo isso. Muito e legal essa ideia. essa é essa corrente trabalha muito também com uma ideia assim vamos dizer, dos povos, a Marina Silva diria, povos da floresta, né? É o que me ocorre. Povos originários, né? Ou que não sejam originários, mas, digamos assim, aqueles que estão num ambiente assim de interação mais artesanal com a natureza, né? Pescadores artesanais, né? etc., né? Pequenos criadores, né? O camponês, de alguma forma, ele é uma espécie assim de rosto desse lugar onde se encontra a exploração da natureza com a exploração do homem pelo homem, né? Ali você tem as duas coisas juntas, né? Então você Uhum. tem lá, por exemplo, um lugar que tem uma coisa assim que é muito degradante nos dois casos, que é cassinicultura, né? Criação de camarão, que explora manguezais, né? Aquelas populações do manguezais são, digamos assim, exploradas assim como o ambiente natural, e ali surge assim o rosto onde se encontra ali o homem e a natureza explorados, né? Sim. Quer dizer, a ideia de que a exploração é estruturante do sistema, né? Quer dizer, a exploração que digamos, tem como sua contrapartida a Uhum. ideia de acumulação ilimitada, né? Sim. De capital, de poder, de riqueza, né? Esses dois polos são estruturantes do sistema, né? Então, assim, é um sistema que não sabe se relacionar, seja com outro homem, né? Com outro ser humano, com outra classe, com outro Outro grupo de sexo. pessoas, seja com a natureza, de uma maneira equilibrada, justa, toma lá da cá, né? Estamos todos juntos, né? Sim. Nesse é exatamente um sistema que nega isso o tempo todo, porque ele depende desses dois polos, né? O polo É. da acumulação ilimitada em cima de uma ideia de exploração, né? De uma prática Tem um exploratória. autor que eu gosto muito, que é um espanhol, um catalão, que é o Juan Martínez Alier. Eu li coisas dele há pouco tempo não, já há algum tempo eu ouvi ele fazer uma palestra aqui na USP também, conversei um pouquinho com ele e tal. E ele tem um livro chamado O Ecologismo dos Pobres, que desenvolve bastante isso. E ali tem uma parte do ecologismo dos pobres que ele assim, lança uma ideia que eu diria que eu também estiquei mais um pouco essa ideia no meu livro, assim, puxei um pouco mais, assim, estressei um pouco ela mais, né? Que é uma questão assim que é se perguntar, no mundo limitado, no mundo, por assim dizer, é, no qual, se a gente for pegar a ideia de que a exploração da natureza é você pegar baixa entropia e devolver alta entropia, ou seja, Uhum. pegar carvão que está guardadinho lá, assim, em baixa entropia, certo? E você está arrancando isso ali do fundo da terra da natureza e devolvê-lo na fumaça de escapamento, devolvê-lo como alta entropia, né? Basicamente, tem um autor romeno chamado Georgescu Horgen que trabalha com essa ideia, né? E acoplando um pouco a ideia do Alier, é perguntar o seguinte, que é a pergunta fundamental do capitalismo, né? O que é dinheiro? Para que serve o dinheiro? E que eu tento, digamos, desenvolver um pouco a partir dessas referências, que sob o ponto de vista ambientalista, nesses temas que eu estou colocando, dinheiro é uma espécie de marcador simbólico de quem está de qual lado da entropia, por assim dizer. De quem está do lado certo ou do lado errado do cano de esgoto. De quem está do lado certo ou do lado errado do viaduto lá do Minhocão. De quem está com o carro e o pneu do carro e quem está com o lixão onde está esse pneu, né? Então, digamos assim,
o dinheiro marca simbolicamente essa divisão entre os lados da entropia ali da natureza, né? Então, pegando dessas várias fontes... Quem é mesmo o autor que diz isso? Quem assim, meio que indica, de alguma forma, isso é o Juan Martínez Allier. Sim. Da entropia é o Georgescu Roegen. O romeno. Romeno. Georgescu? Roegen. Roegen. Eu acho que é isso. Tá. Você lembra o nome de algum livro dele, não? Puxa vida, agora de... Depois a gente vê. Beleza. Mas, digamos assim, a não ser que tenha aparecido de outra forma, que eu não sei, mas eu desconheço, para juntar essas coisas e puxar com esse sentido que estou dando mesmo, fui eu mesmo que escrevi. Sim. Vinícius Prates. Legal. Deixa eu pedir uma coisa. Quando você falou do Zizek, de certa forma você antecipou uma coisa que eu ia te pedir para falar, que é assim, do ponto de vista de cada um desses três ambientalismos, qual seria, na síntese, a mensagem forte de cada um deles? Quer dizer, a mensagem forte tanto no sentido intelectual, a lógica de estar desse lado, de estar nessa categoria, mas também a mensagem forte no sentido estético, emocional, assim, né, qual seria a mensagem de cada um deles? Estou tentando pensar na lata, assim, para te responder, mas... Não, mas não precisa ser uma coisa, né, tipo... Mas vou tentar super bem fazer uma elaborada. espécie, assim, de... Não é super bem elaborada, tentar fazer uma espécie, assim, de lema dístico, assim, entendeu? Do profundo seria ame a natureza. Do reformista, talvez seria pense no futuro. E do radical seria transforme o sistema. Tá. E como a gente até já conversou, eu acho que é importante sempre que a gente fala em categorias, assim, porque a gente sempre lembrar, né, que categoria é um instrumento de análise, né? Mas na realidade, mesmo dentro da cabeça de cada indivíduo, essas coisas não funcionam exatamente da maneira, né, esquemática da categoria, né? Então, claro que uma prática ambientalista, digamos, né, uma prática ambientalista genuína, né, não quem está usando a bandeira do ambientalismo realmente por uma questão de ganhar dinheiro e não está nem um pouco preocupado. Aí é uma outra questão. Aí são as falácias conscientes, né? Que a pessoa está fazendo para se dar bem, quer que se dane mesmo no meio ambiente. Mas no caso de qualquer prática ambientalista genuína, de alguém que acredita no que está fazendo, né? Um pouco das três fórmulas se mistura, né? Na grande maioria dos casos, né? E eu acho interessante pensar nisso, o quanto cada uma dos três extremos desse triângulo aí, o quanto você pode, claro, mexendo um pouquinho nesse esquema, você pode ver aproximações e distanciamentos diferentes entre cada um dos três polos, né? Então, eu acho, né? Você pode falar, o reformista e o radical, eles são hands-on, né? Eles são ideias que falam assim, não se trata de olhar a natureza como sagrada e ficar o mais longe, distante dela, preservá-la o máximo. Não, trata-se da gente se misturar com ela, sim, né? O reformista de uma maneira gerencial, né? Como gerenciando a crise e falando, não, a gente tem que explorar mesmo, mas a gente tem que explorar de uma maneira mais racional, sustentável e tal, né? Vamos organizar esse negócio, mas estamos junto com a natureza, vamos continuar junto, talvez até mais junto, mas de uma maneira mais sustentável e tal. O radical também, o radical não tem essa questão de separar as coisas, ele vê tudo, inclusive a própria natureza, como, num certo sentido, uma categoria social, né? Porque nós seres humanos, desse ponto de vista, né, não teríamos como não
a gente tudo que a gente faz são sempre categorias sociais, né? São sempre coisas que decorrem das nossas relações entre pessoas, entre seres humanos, entre grupos sociais e tal. Então também é uma coisa misturada, num certo sentido. E o profundo que tem essa coisa, como você falou, citando o Agamben, de algo que desliga, que tem um corte, fala assim, não, isso aqui é o campo do sagrado, né? E é o campo da preservação e tal. Que tem grande valor, né? Quer dizer, né? A gente precisa, de fato, o preservacionismo é parte integrante, eu acho, de qualquer prática ambiental, né? Ainda bem que tem sucesso esse tipo de medida até um certo ponto, né? Ainda bem que tem parques nacionais, ainda bem que, né? Então, assim, é importante, eu acho, a gente dizer, como eu sei que você acredita também, que não se trata de dizer, tem essas três, essas duas estão erradas, essa aqui está certa, né? Não é nisso que você acredita, né? E eu concordo contigo. A gente pode se alinhar mais a uma delas, isso é uma coisa, mas as três têm todo sentido, né? Tem sentidos muito importantes. Eu acho que a questão que se coloca não é se é importante preservar. Claro que é importante preservar. Não é se é importante tomar medidas pragmáticas para conseguir uma maior sustentabilidade. Claro que isso é fundamental, né? E que não é importante você mudar o sistema em alguma medida para que você não esteja só fazendo coisas paliativas, para que você possa realmente ter um futuro muito mais promissor para a espécie humana, para a civilização. Então, mesmo quem está em um dos campos deve ver que o outro tem valores que fazem sentido. Eu acho que a grande disputa é onde é que está o X da questão. Né? Quer dizer, onde a gente deve concentrar a maior parte dos nossos esforços. Né? Onde está a saída, né? Num certo sentido. Onde está a saída? Né? Onde está a transformação real, efetiva, que pode levar a gente para uma coisa que é a superação mesmo da crise. Né? Acho que essa é a disputa principal. Você concorda? Concordo. E claro, eu não tenho resposta para isso, né? Ninguém tem, mas o que a gente poderia esperar de melhor é que, digamos assim, circulando esses sentidos entre as três correntes, a gente pudesse, de alguma forma, mudar a nossa relação com o meio ambiente, menos no sentido do simbólico e mais no imaginário, né? Que isso, de certa forma, se incorporasse como vivências e que essas vivências, de certa forma, combinassem as três coisas, né? Sim. Porque, realmente, se a gente se mantiver num sentido, assim, digamos, argumentativo e racional, isso é o que a gente pode e tem para fazer, né? Mas assim, o que esperar, né? É que, de alguma forma, isso se cristalize como imaginário, né? Sim. E eu acho que a gente poderia passar para uma outra fase da nossa conversa, se você achar que é um bom momento para isso, para falar mais da... Acho que tem talvez uma questão que eu gostaria só de te perguntar antes, que me veio agora, que é aquela coisa de que desses três ambientalismos, né, aceitando essas três categorias, é possível dizer sempre, né, com essas simplificações que a ideia de três categorias implica, é possível dizer que o reformista é o que está no poder. Né? Claro que ele não está no poder do mundo, evidentemente que não, mas dentro do campo ambientalista, o reformismo que tem mais recursos, né? Que tem mais voz, que tem mais mídia, que tem... Né? Eu acho que o maior risco, digamos, para o campo ambientalista é se paralisarem, digamos, os debates, porque o campo foi hegemonizado por uma das correntes, que Sim. é o reformista, entendeu? Isso que seria o pior para acontecer. Sim. Tá. Como se
todo ecologismo fosse um sinônimo de sustentabilidade e talvez toda sustentabilidade fosse um sinônimo de aquecimento global. Sim. Tá. Que aí é uma redução que inclusive permite, né, como muitos autores já disseram, muitos analistas já disseram, permite inclusive a gente facilmente, né, projetar a possibilidade de futuros em que essas questões são resolvidas, gerenciadas, né, a gente não vai para a extinção da espécie humana, né, mas que é um futuro distópico. Não é, né? Não é, é sustentável no sentido da continuidade da espécie, mas você pode ter uma devastação absoluta da biodiversidade, né? Você pode ter um futuro cinzento, um futuro totalitário, um futuro, né? Em E que a eu gente nem não. sei se isso seria futuro, né? Pois é. Seria a extinção por outras vias, né? Sim. Bom, então vamos para. Eu acho que seria muito legal a gente conversar, você contar um pouco mais sobre seus instrumentos, né? Sobre teoria e método, assim, né? Sobre análise do discurso. Conta um pouquinho para quem não conhece, quais são os pressupostos, quais são as ideias principais desse tipo de abordagem e como é que você usou esses instrumentos. Bom, eu acho que a questão de entender a análise do discurso, para mim, foi um pouco tardia, mas ela veio com força também, embora tardiamente, né? Porque, assim, talvez de uma formação mental anterior, eu tendia a uma ideia do materialismo mais de matriz marxista mais clássico, assim, né? E olhava com suas reticências aí para, vamos dizer, visões mais culturalistas, né, por assim dizer. Uhum. Mas chegou um momento em que, de alguma forma, eu tive uma espécie de vontade de dizer algo que começou a me parecer claro antes de eu saber a bibliografia que existia em torno disso, já muito consolidado, já muito grande, já muito forte, entendeu? Eu queria dizer algo que é muito intuitivo, mas que todo mundo quer dizer em alguma vez, quer dizer assim, palavra é poder. Quem tem a ideia do que é verdade tem o poder. O poder não é algo que está em Brasília, em Washington. O poder é o poder de dizer a verdade Uhum. e colocar sentido no mundo. Entendeu? E aí eu queria falar isso, entendeu? E daí eu fui ver que, poxa, está super mapeado, super dito, né? Então eu não, digamos assim, eu não fui convencido por uma leitura. Eu fui convencido por mim mesmo e depois fui descobrir a literatura que tratava disso, né? Uhum. Uhum. Legal. Como é que. Acho que um tema que é difícil ter qualquer conversa que passa de meia hora hoje em dia sem a gente falar da situação que a gente está vivendo, né? De pandemia, de quarentena e tal. Como é que você está vivendo isso, assim, intimamente? Como é que você está. É, mal como todo mundo. É impossível que alguém esteja esteja assim numa situação que está tudo bem nesse momento e no caso brasileiro e no caso de quem é brasileiro e tende politicamente ao campo da esquerda, de quem é brasileiro e se preocupa com o meio ambiente, tudo isso se soma numa espécie de tempestade perfeita, né? De catástrofe, né? Então, esperando que, de alguma forma,
tem um ditado que diz que quem já adoeceu de hegelianismo nunca se cura totalmente, né? Eu, felizmente, não adoeci ainda de Covid, mas talvez, infelizmente, já tenha adoecido alguma vez de hegelianismo. E fico esperando que a gente esteja, por assim dizer, na antítese daquilo que a gente esperava, entendeu? Que a Uhum. gente esteja num momento de estressamento de todas as condições possíveis para que desse lugar de crise possa emergir uma síntese, possa emergir algo novo, né? Então, se intelectualmente eu me agarro em alguma coisa, nesse cacoete hegelianista de acreditar que o espírito tem razão e que nós tínhamos que passar por isso, entendeu? Que havia, digamos assim, na fase anterior que a gente estava imaginando um Brasil que preservasse mais o meio ambiente, que distribuísse mais renda, etc., havia contradições e, por assim dizer, desconexões e falsidades ali que serão corrigidas por essa volta no sistema dialético, né? Uhum. E de um ponto de vista mais prático, tenho duas crianças gêmeas de 2 anos e meio que precisam trocar muitas fraldas. Eu assumi totalmente a cozinha da minha casa e é diferente de cozinhar eventualmente para os amigos no fim de semana. É você fazer comida que bebê coma, que adulto coma, no café da manhã, no almoço, no jantar e as compras e lavar a louça. E eu acho que isso é uma sorte, entendeu? Eu acho que se a gente quer sobreviver a esse período tentar não ser muito produtivo mesmo, tentar não ser muito profundo mesmo, entendeu? Não correr atrás das coisas, entendeu? Eu acho que a gente tem que assistir bobagem na TV, no Netflix, tem que cortar uma cebola mais fininha, entendeu? E fazer essa espécie de ritualização do dia a dia que é o que mais tem me ajudado. Uhum. Uhum. Eu tenho percebido muito essa coisa que tem um lado vai ver a palavra vergonhoso, né? Mas eu não sei se eu acho que às vezes essas visões, o moralismo que vem junto com certas visões críticas não ajuda muito, né? O moralismo em geral não ajuda muito, porque ele fecha mais do que abre, eu acho, reflexão e senso crítico e movimentos de transformação. Mas é genuíno, eu sinto uma certa vergonha de dizer isso. O quanto, né, pessoas brancas de classe média, ainda mais no Brasil, né, com a nossa disparidade sociais, nossas desigualdades monumentais, né, o quanto, né, homens brancos de classe média estão descobrindo a labuta falando em sustentabilidade, da sustentação diária de uma casa, de uma família. É uma coisa tão óbvia, tão O óbvia. Hegel diria que talvez isso seja uma inteligência do espírito a nos fazer Pois é. pensar isso. E eu tô nessa também. Eu queria também te perguntar uma coisa. Eu estava aqui pensando, você acha... eu vou fazer um ensaiozinho, vamos ver se dá em alguma coisa. Fazer uma analogia dessa coisa do que a gente estava falando sobre os ambientalismos, sobre a homem-natureza, sociedade e natureza e tal. Com essa divisão que a gente sabe que, de novo, é uma divisão, né, de categorias esquemática, porque, evidentemente, somos natureza, somos parte da natureza. Mas fazendo uma analogia com o que a gente está vivendo na pandemia, me veio agora, aqui atrás da cabeça, aqui numa região não muito consciente, vou falar, vou ver se fica mais ou menos de pé.
uma ideia assim que nesse momento, diante do medo que a pandemia gera, medo da morte, medo do sofrimento, medo da solidão, e da pobreza, e da perda de emprego, né, todos esses medos que estão nesse pacote, né, que tanto a gente pode reforçar uma ideia de quanto menos natureza melhor, no sentido, esse vírus é um treco da natureza, né, que vem aqui nos atrapalhar e tal. Vamos, né, tipo, natureza é um perigo, né? Aquela visão antiga, né, do embate, né, homem-natureza como uma guerra constante e tal. Mas você também pode viver isso de uma maneira não exatamente oposta, mas muitíssimo diferente. Que é, num certo sentido, se sentir posto no lugar da natureza. Quer dizer, se sentir diante, né, das fragilidades do corpo, se identificar com a natureza do seu corpo, a natureza da sua saúde, a natureza, né, e se perceber, né, dentro desse, integrado a esses sentidos do que a gente associa à natureza, né? Que aí seria, né, quem sabe, uma parte, pelo menos, de uma percepção que pode levar a uma transformação. Essa ideia é sistêmica mesmo, essa ideia de achar, não, né? O problema é que eu sou natureza também, o problema entre aspas, né? Né? E é uma coisa que a postura da guerra, né, que é uma coisa que está também tão presente no discurso a respeito da pandemia, que é essa coisa de guerra. Não, é guerra, estamos em guerra, é guerra. Né? O quanto que essa postura da guerra vai nos tirar dessa enrascada. Né? Você vê alguma analogia que tem algum sentido interessante entre o que a gente estava falando sobre as visões homem-natureza, sociedade-natureza, modelo político-econômico natureza e tal. E esse momento em que a gente se vê assim nessa dualidade da construção social e das construções individuais da vida, da nossa segurança material e tal, e essa força meio incontrolável que a gente está lutando para controlar, né? Mas como algo que emerge da natureza. Né? Você acha que faz sentido perceber isso como uma possibilidade, uma encruzilhada em que você pode tanto reforçar uma visão dualística, beligerante, quanto uma visão mais sistêmica? Você acha que isso faz sentido? Mais O que integrada, você falou digamos? faz todo sentido, mas eu acho que, infelizmente, vamos dizer, os sentidos caminharam para um outro lado já, né? Uhum. O que a gente está assim, o termo que se usa é guerra ao vírus, né? Enfim, a partir disso, né? Resgatar, vamos dizer assim, esse aspecto mais beligerante, etc, etc. Aí fica lá culpando a China, o outro não sei o que lá, entendeu? E, enfim, o que, assim, num nível bem mais baixo do que você está falando, entendeu? Pode, de alguma forma, ser usado assim para as águas do moinho ambientalista, ou para a gente fazer uma metáfora mais ambientalista, para os ventos do moinho ambientalista, né? Você associar, como de fato parece fazer sentido, que se você atacar lugares de biodiversidade, você não sabe os vírus que tem lá dentro, entendeu? Se você reforçar o aquecimento global e começar um processo de derretimento do permafrost lá na tundra da Sibéria, que vírus que tem lá dentro, entendeu? O que nos Sim. aguarda congelado na tundra da Sibéria? O que nos aguarda parasitando o sistema nervoso de um
pequeno inseto na Amazônia, que a gente vai lá mexer com ele, entendeu? Sim, sim. E nesse nível, assim, mais, entendeu? É, Do alerta mesmo. do alerta, do racionalismo, aí eu acho que pode ser. Sim, sim. Eu acho que uma outra coisa que eu acho que pode ser uma visão mais otimista, digamos, é essa percepção, essa eu acho que é mais também mais corrente, né? Digamos, da ecologia social, né? A percepção de que o vírus, a pandemia, esse tipo de ameaça é tão impactante, está sendo tão impactante, porque a gente não cuidou do nosso ambientalismo social, dos nossos desequilíbrios, né? Sim, Das sim, nossas, perfeito. da forma como a gente organiza a sociedade, como a gente dispõe dos recursos, como a gente se prepara, né, para momentos de maior de ameaça, de dificuldade, de risco, de catástrofe, de problema e tal. Então, acho que nesse sentido também dá para fazer uma analogia, né, no sentido de um pensamento mais sistêmico, mesmo que ele não faça, num primeiro momento, pelo menos, essa associação com o ambientalismo, no sentido mesmo da preocupação de cuidar da biosfera, da natureza, do planeta e tal, Uhum, uhum, mas no sentido da ecologia social, dos sim. desequilíbrios. Né? Legal. Fazer uma. Deixa eu perguntar para os universitários aqui se eles têm algum comentário a fazer. Miguel, deixa eu pôr o seu microfone aqui, só um momentinho. Oi, Miguel. Opa, Beleza? beleza. Deixa eu colocar a tua imagem também. Aqui, coloquei. Beleza. E aí? O que você achou do papo até agora? Achei bem interessante. Achei que ficou claro as coisas. E que eu fiquei pensando que eu fiquei uma dúvida pro Vini, que a gente retomar essa coisa desse período de quarentena com a questão ambientalista. E o que me veio à cabeça foi um termo que eu ouvi, já tinha escutado antes, mas ouvi recentemente mais agora, que é o ecofascismo. E que é essa coisa de tratar agora, olha, veja agora todo mundo em quarentena, olha, todo mundo em quarentena e passou um dia, 2 dias, uns meses, já tá lindo o dia. Passou um mês com todo mundo em casa e o buraco lá da camada de ozônio se fechou. E eu queria saber o que ele acha desse termo e que eu fiquei pensando que se associa muito ao discurso ambientalista profundo que ele disse. Eu achei, pelo menos. E eu queria saber se realmente está associada e se o ambientalismo profundo é mais ou menos isso ou é mais do que isso. Essa ideia de ecofascismo. A ideia de uma coisa meio anti-humana, né? No último instante. Exato. Sim. Enfim, eu acho que tem semelhança, só acho que eu daria um passo atrás no uso do fascismo, entendeu? Porque o fascismo vem carregado assim de sentidos que são históricos e vão numa outra direção, embora uma parte do ambientalismo profundo ela tenha sido usado pela própria Alemanha nazista, porque ela tem uma espécie de lugar de ponto em comum, que é a proposição lá do romantismo alemão, que coloca o homem como uma espécie assim de lugar contingente da sua terra, do seu bioma e, portanto, da sua nação.
Então, havia uma espécie de visão ambientalista lá do Hitler, entendeu? De preservar a Floresta Negra lá e o lobo solitário da Floresta Negra, porque isso era uma espécie assim de manifestação de epifenômeno daquilo que vem da terra da nação alemã, por assim dizer, entendeu? E daí tem essa ligação por aí. Mas eu acho que tem mais da maneira que está sendo usado agora na pandemia e tal. Eu não sei, parece que o termo ecofascismo é mais provocador mesmo do que a gente possa assim pegá-lo de fato e desdobrá-lo e ver ali assim configurações assim semelhanças, entendeu? Parece mais slogan, entendeu? De qualquer forma, se a gente for buscar talvez numa espécie de fantasia perversa última do ambientalismo profundo, ele tem uma espécie de fantasia escópica, né? Ele tem a ideia assim de que ele vai desaparecer como corpo e entrar só como olhar sem olho, né? Olhar de um ponto do nada assim para fora no meio de uma floresta, né? E que ele não vai entrar como história, como causa social, como inconsciente, mas que ele vai ser aquilo que no fundo é a fantasia perversa, né? Você desaparecer como corpo, né? Você entrar como puro signo assim, na floresta, né? No limite, na radicalização é isso, né? Sim. Mas, assim, cuidado para não jogar isso tudo assim, numa espécie de equivalência total, entendeu? Se a gente for pegar cada uma delas e jogar assim a perversão de cada uma, na perversão, no paroxismo, você sai em alguma coisa, entendeu? Legal. Vini, algo que você gostaria de acrescentar? Não, tudo bem. Tudo certo? Vontade de fazer isso presencialmente em breve. Tá. Miguel, alguma outra pergunta, um comentário? Só uma pequena correçãozinha só, mas que sem querer desmerecer o discurso sustentável, assim, mas o que se afirma em relação ao buraco lá da camada de ozônio, o maior buraco que se fechou, não foi uma coisa do homem, foi uma coisa mais um fenômeno natural que provocou esse fechamento, que foi um vórtice polar que ocorreu. Tá mais ligado a essa ideia. Mas a coisa da mudança da tecnologia, né, para não parar aquela emissão daqueles gases, imagino que tenha colaborado. Não, sim, não. O que se diz é que foi provocado por um vórtice polar, mas em relação aos outros buracos que ocorrem, estão se fechando por conta da diminuição. Só, né, o que raios é um vórtice polar? Putz, aí para explicar. Como que chama o seu canal, Flávio? Redemoinho. Exatamente, é um grande redemoinho. É um grande redemoinho, tá bom. É um ciclone aí, bem grande. Tá legal. Beleza. Tá bom, como esse não tá longe de estar no centro da nossa discussão, essas questões mais técnicas aí, deixamos isso em aberto, vórtice polar, para quem quiser dar uma googada, deve ser um tema fascinante. Um redemoinho frio. Redemoinho frio, boa. Então tá ótimo. Então encerramos por aqui. Agradeço muito ao Vini, ao Vinícius Prates, ao Miguel e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Até mais.